Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem? Nós estamos em mais uma aula de história. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 20 de novembro. Hoje é comemorado um dia muito importante no Brasil, né? Embora em Estados Unidos nós tínhamos já esse dia muito comemorado, não com um dia, mas com alguns acontecimentos. Hoje é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, um dia muito importante para todos nós que é, entendemos que não devemos discriminar ninguém, né? Discriminar, achar que ele é menor por causa da cor ou de onde ele vem, que é o caso dos nossos queridos amigos negros, africanos, nós que somos negros, né? Então, para você que é negro, para você que é negra, preto e preta, e que entende que é, a cor negra e a cor preta, como você queira se entender, ela é muito importante e faz parte da nossa cultura, né? As duas, tanto a negra quanto a branca, no final de todas as coisas, uma complementa a outra. Viu? O cheiro, então, em relação a isso. Pensei nisso. Hoje é dia da consciência negra e devemos respeitar as pessoas. Tá bom? Veja só. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós temos a atividade do capítulo 12, é o último capítulo do material de vocês, do livro de vocês, certo? Então, nós vamos então iniciar agora a atividade deste capítulo a partir da questão do número 1. Pegue seu livro aí, lembrando que esse capítulo vai falar sobre os povos bárbaros, daí virão alguns reinos e alguns impérios, né? Como, por exemplo, os francos, nós vamos ter, antes dos francos, nós vamos ter os povos que vão aí dar origem, vai fazer toda esses reinos nascerem, crescerem, que serão os vândalos, os ostrogodos, visigodos, anglo-saxões e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, a primeira questão. Então, pegue seu material, deixa eu tirar os óculos. A primeira questão você tem aí no seu material. A primeira questão você tem, então, é, para os romanos, quem eram os bárbaros? Nós falamos na outra aula que todo aquele que por exemplo, morasse fora de Roma, fora das muralhas de Roma, que não tivesse a cultura romana, como que, professora? Não falasse o latim, não tivesse coisas que os romanos faziam, esses eram considerados romanos, tá bom? Então, você pode confirmar o que você colocou aí, juntamente com o que eu disse, certo? Bom, nós temos também a número 2. A questão de número 2 vai dizer sobre os germânicos, né? Eles criaram laços de fidelidade para é, tempos de guerra e o comitatus, né, era assim chamado. Explique como é que funcionava esse tipo de acordo, né, na lei dos germânicos. Aí era aquela lei de fidelidade que tinha do suzerano, do vassalo para o suzerano, ou para o senhor do feudo, dono das terras, né? Feudo quer dizer lotes de terra, certo? Então, você vai corrigir ou confirmar, né, o que eu coloquei, o que nós temos, que como é que funcionava esse comitatus, esse laço de fidelidade? Funcionava da seguinte maneira. Primeiro, era um fruto do saque e das pilhagens, né, que era dividido entre o chefe militar e seus guerreiros. Obviamente, aqueles que tinham cargos em destaque no exército ganhavam mais recompensas, né? Ou melhores recompensas, certo? Depois você tem, aí vai gerar então uma relação de fidelidade, né? Que futuramente vai se formar, ou se tornar um dos elementos fundamentais do sistema feudal. Como é isso então? Para entender. De acordo com as guerras que eles tinham, esses militares eles iam para a guerra, o que eles conquistavam eles traziam e aí pilhavam, né? Iam somando, juntando um ao outro. Quem mais se destacava, então ele recebia maior recompensa. Essa maior recompensa, então, ela daí se formava esse laço de fidelidade entre aquele guerreiro, aquele soldado que ia para a guerra e quando voltava ele tinha esse laço de fidelidade com o seu senhor ou o seu suzerano.
certo? A questão do número 3 você vai associar as colunas. Bom, aí você tem sobre o que, professora? Sobre o Corpus Juris Civilis, né? Que é a código de leis que eles tinham lá. Bom, aí nós temos código, 2, digesto, 3, institutas e 4, novelas. Novelas não é como a gente conhece, viu, gente? Que a gente assiste. Bom, então tem um manual para estudante de direito. Então vai ser o Institutas, né? É número 3. Novas leis criadas por Justiniano. Vai ser 4, a questão das novelas é que nós falamos. Revisão das leis romanas. Nós temos então aí a questão do número 1, que vai ser o código, né? Se repensar em leis. E o último é sumário dos escritos dos grandes juristas, né? Que é o número 2, que é o digesto, certo? A questão do número 4, você vai marcar as incorretas. Então, quais são as incorretas aqui, professora? Então, nós temos os francos, se você marcou, os francos fazem parte da grande lista dos povos bárbaros que reinaram por algum tempo. Então, essa aí é incorreta, né? Porque não é assim que vai funcionar. Você tem Clovis, o mais importante rei deste período, ofereceu total liberdade religiosa. Também não aconteceu isso, é incorreta. Carlos Magno foi quem iniciou a dinastia carolíngia. Também não é, a gente não tem, a gente vai ter Carlos Martel antes dele. E nós temos ainda alguns nomes, né, que antes de Carlos Magno. E a última incorreta é que diz: as leis capitulares foram criadas com o objetivo de fragmentar o Império Carolíngio, né? Ou seja, fragmentar era dividir, quebrar, né? Não é assim. Então é incorreta, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4 incorretas, certo? A quinta questão é sobre o Império Bizantino. Aí então tem, dentre debates teológicos dos bizantinos, surgiu a perspectiva do monofisismo. Então o que seria, né? Aí é uma corrente de pensamento. Como é que funciona? Você vai escrever ou vai corrigir aqui. O monofisismo acreditava que Cristo tinha apenas uma natureza divina e não a humana, né? Monofisismo. Jesus só tem natureza divina, não humana. Ele não veio como homem, certo? A B, o que foi o movimento iconoclasta? Então você corrige aí. Foi um movimento que pregava a destruição de imagens sagradas, sendo uma reação ao clero, que ganhava muito dinheiro com a venda dessas relíquias e imagens. Baseava-se no que, professora? Baseava-se no preceito bíblico de produção de imagens para defender a destruição de todos os ícones dentro dos templos, certo? Eu só passei a mão aqui na boca, né? Só pra gente passar aqui a página. Bom, eita, professora, mexeu em tudo agora. Dá pra ver agora, né? Aí nós temos, olha, a letra C. A letra C vai dizer como é que se caracterizava a arquitetura bizantina, né? Quais foram as principais construções? Aí nós temos, na arquitetura houve a construção de fortaleza, palácios, mosteiros e igrejas. E a mais exuberante das igrejas é a igreja de Santa Sofia. Até hoje ela é bastante visitada, viu, gente? Ela é a cúpula do seu principal elemento, certo? Essa Santa Sofia ainda ela é visitada, ainda ela é obra turística, né? Hoje em dia. Nos dias atuais, desculpe. Bom, pensando no vestibular, aí você tem as questões. Você vai, claro, né? Você vai marcar a que é correta nesse caso aqui. Bom, sobre a questão do sistema feudal ao longo da Idade Média e sobre as instituições germânicas romanas, você vai marcar a correta, né? Se você marcou a C, que é o colonato, que nós lemos e expliquei no áudio anterior, está corretíssimo. A número 2, é correto afirmar o quê, professora, sobre os francos? Carlos Magno incentivou a atividade intelectual. Se você marcou essa, a alternativa B, está correto, certo? A número 3 é sobre o Império Romano do Ocidente, né? Sobre toda aquela questão, quando Pepino vai dividir. Pepino, quem é Pepino? Pepino é aquele legume que a gente conhece? Não, Pepino foi um dos imperadores desse período. Ele vai dividir o império, né? Entre seus filhos. Bom, essa questão vai pedir que você marque, então, a correta. Suas conquistas de quem? De Pepino, desse império aí, todo o império dele, por exemplo, né? Trouxeram prestígio e poder. Estamos tratando dos quais?
Aí você vai ver então dos carolíngios, né? O Império Carolíngio é a alternativa B. A quarta questão vai pedir que você faça o seguinte, você marque também sobre o feudalismo, a questão dos germânicos, né? Então, se você marcou a C, que é o comitatus, que vai estabelecer essa relação de fidelidade, está correto. A última questão é a 5, é sobre o século XV, sobre Clovis I, né? Aí vai dizer o seguinte, no final, aqui vai dizer: esse fato deu origem a uma prolongada aliança entre o Reino Franco e a Igreja Católica Romana. Identifique em seu caderno os benefícios desta aliança para a Igreja Católica e para a dinastia carolíngia. Gente, um dos benefícios, né, muito importante, ou o benefício importante, foi que houve uma aproximação muito grande entre a Igreja Católica e esses dois impérios. Então você pode corrigir junto com o meu que houve essa aproximação, né? Nessa aproximação você vai ter, por exemplo, aí você vai ter esses ganhos, né, para todos, porque vai haver uma aproximação, a questão da distância, a discriminação vai diminuir bastante, certo? Nós vamos ter alguns imperadores que vão, como é que eu posso dizer, passar a fazer parte do cristianismo agora, pensando na aproximação e para eles, né, pensando nessa questão de ser reconhecido, certo? Nós finalizamos aqui na aula de hoje. Façam a correção, só assista ao vídeo depois que fizer a correção, tá bom? Cheiro para vocês então. Tchau.